Olá pessoal, chamo-me João Manuel, sou professor de Biologia e nesta aula vamos ver a continuidade da genética, vendo letalidade gênica, retrocruzamento e heredograma. No cruzamento parental apresentado, observamos que a característica amarela é dominante em relação à característica verde. Por isso, todos os indivíduos da geração F1 apresentam sementes amarelas. No entanto, analisando apenas o fenótipo, nem sempre é possível determinar o genótipo de um indivíduo. Uma planta com sementes amarelas, por exemplo, pode ser homozigota dominante azão-azão ou heterozigota azão-azinho, pois ambos os genótipos apresentam o mesmo fenótipo. Para solucionar esse problema, utiliza-se o retrocruzamento, também conhecido como cruzamento teste. Nessa técnica, o indivíduo de genótipo desconhecido é cruzado com o indivíduo homozigoto recessivo, azinho-azinho. A escolha do homozigoto recessivo não é por acaso. Como ele produz apenas gametas contendo o alelo recessivo azinho, o fenótipo dos descendentes dependerá exclusivamente do alelo fornecido pelo indivíduo que está sendo testado. Como o retrocruzamento ou cruzamento teste é utilizado para determinar se o indivíduo de fenótipo dominante é homozigoto dominante azão-azão ou heterozigoto azão-azinho, existem duas possibilidades de resultado. Primeira possibilidade: o indivíduo testado é heterozigoto azão-azinho. Nesse caso, o indivíduo de fenótipo dominante é cruzado com o indivíduo heterozigoto recessivo azinho-azinho. Como o parental recessivo produz apenas gametas contendo o alelo azinho, a formação de descendentes com fenótipo recessivo dependerá da capacidade do indivíduo testado de também fornecer o alelo azinho. Como o indivíduo testado possui genótipo azão-azinho, metade de seus gametas contém o alelo azão e a outra metade contém o alelo azinho. Assim, parte dos descendentes será azão-azinho, apresentando o fenótipo dominante, e a outra parte será azinho-azinho, manifestando o fenótipo recessivo. Portanto, a presença de indivíduos recessivos na descendência confirma que o indivíduo testado é heterozigoto. Na segunda possibilidade, o indivíduo testado é homozigoto dominante azão-azão. Se o indivíduo testado possuir genótipo azão-azão, ele produzirá apenas gametas contendo o alelo azão. Ao ser cruzado com o indivíduo azinho-azinho, todos os descendentes terão genótipos azão-azinho e apresentarão fenótipo dominante. Nesse caso, não haverá formação de indivíduos azinho-azinho, pois o indivíduo testado não possui o alelo recessivo azinho para transmiti-lo aos descendentes. Assim, quando todos os descendentes apresentam fenótipo dominante, conclui-se que o indivíduo testado é homozigoto dominante. Conclusão: o retrocruzamento é uma técnica que permite identificar o genótipo do indivíduo com fenótipo dominante. Se surgirem descendentes recessivos, o indivíduo testado é heterozigoto. Se todos os descendentes foram dominantes, o indivíduo testado é homozigoto dominante. Essa é exatamente a lógica cobrada nas questões de vestibulares e de Enem. Até agora vimos que em cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, a expectativa segundo a lei de Mendel seria encontrar uma proporção fenotípica de 3 indivíduos com a característica dominante para um com a característica recessiva. Entretanto, o geneticista francês Lucien Coenot, em 1904, observou que isso não acontecia quando estudava a herança da cor da pelagem em camundongos. Ao cruzar um camundongo amarelo com um camundongo cinza, verificou que os descendentes eram aproximadamente 50% amarelos e 50% cinzas. Esse resultado indicava que o camundongo amarelo era heterozigoto, representado pelo genótipo azão-azinho, enquanto o camundongo cinza era homozigoto recessivo azinho-azinho. Mas o fato mais curioso surgiu quando Coenot cruzou dois camundongos amarelos. De acordo com Mendel, o esperado seria uma proporção de 3 amarelos para 1 cinza. No entanto, o resultado obtido foi 2 amarelos para 1 cinza. Como explicar essa diferença? Hoje sabemos que o alelo responsável pela pelagem amarela é dominante para a cor, mas também é letal quando aparece em homozigose.
Isso significa que o genótipo azão-azão não é viável. Os embriões que possuem essa combinação morrem durante o desenvolvimento e por isso não chegam a nascer. Observe o quadro de Punnett. O cruzamento entre os dois indivíduos azão-azinho produz 4 combinações possíveis. Azão-azão, que corresponde ao indivíduo amarelo homozigoto. Esse embrião é letal e não sobrevive. Azão-azinho formando um camundongo amarelo heterozigoto. Outro azão-azinho também amarelo. E azinho-azinho formando um camundongo cinza. Como o indivíduo azão-azão morre antes do nascimento, ele não entra na contagem dos descendentes vivos. Restam apenas 3 indivíduos sobreviventes. 2 amarelos, azão-azinho, e um cinza, azinho-azinho. Por isso, a proporção observada é de 2 amarelos para 1 cinza, e não de 3 para 1. Esse fenômeno recebe o nome de letalidade gênica ou alelo letal. Trata-se de um alelo que, em determinada combinação genética, compromete a sobrevivência do organismo. É importante perceber que a primeira lei de Mendel continua válida. Os alelos continuam segregando normalmente durante a formação dos gametas. A diferença é que um dos genótipos formados, o azão-azão, não sobrevive até o nascimento. Assim, a alteração da proporção observada ocorre depois da fecundação, devido à morte dos indivíduos homozigotos letais, e não por uma falha na segregação dos alelos. Nos heredogramas, cada símbolo possui um significado específico para representar os indivíduos de uma família e a transmissão de características genéticas. O quadro representa o sexo masculino, enquanto o círculo representa o indivíduo do sexo feminino. Em algumas representações, símbolo de Marte, um círculo com seta lateral pode ser usado para indicar o sexo masculino e o círculo de Vênus, círculo com a cruz inferior, para indicar o sexo feminino. Quando esses símbolos aparecem vazios, indicam indivíduos normais, ou seja, que não apresentam característica estudada. Quando os símbolos aparecem preenchidos, significa que o indivíduo é afetado pelo caráter analisado. Assim, um quadro preenchido representa o homem afetado, e um círculo preenchido representa uma mulher afetada. A linha horizontal que une um quadrado e um círculo representa um casamento ou um cruzamento entre indivíduos. Quando essa linha aparece dupla, indica um casamento consanguíneo, ou seja, uma união entre indivíduos que possuem algum grau de parentesco. O losango é utilizado para representar indivíduos cujo sexo não foi determinado ou não é informado. Um círculo contendo um outro círculo menor no interior representa uma fêmea portadora de uma característica ligada ao cromossomo X. Ela possui o alelo responsável pela característica, mas geralmente não manifesta a doença. De forma semelhante, um quadrado com um círculo inscrito pode indicar um homem portador de uma característica ligada ao sexo. Os gêmeos são representados por símbolos ligados por linhas oblíquas que partem de um mesmo ponto. Quando há duas linhas oblíquas separadas sem ligação entre os indivíduos, representam gêmeos dizigóticos, originados de 2 óvulos diferentes. Quando, além das linhas oblíquas, existe uma linha horizontal ligando os 2 indivíduos, representam gêmeos monozigóticos, originados de um único zigoto que se dividiu. A linha vertical que parte do casal indica os descendentes, ou seja, os filhos gerados por essa união. Assim, o heredograma permite visualizar a distribuição de uma característica genética dentro de uma família e auxilia na identificação do padrão de herança. Antes de responder à questão, precisamos numerar os indivíduos do heredograma. A numeração é sempre feita da esquerda para a direita em cada linha, passando para a linha seguinte apenas quando o último indivíduo da linha anterior já foi numerado. Seguindo esse procedimento, numeraremos todos os indivíduos até o final do heredograma. Com o heredograma organizado, podemos analisar o caso proposto. Vamos ler a questão. Na espécie humana, há um tipo de surdez hereditária que é determinada por um par de genes. No heredograma ao lado, as pessoas surdas estão representadas por símbolo preenchido. A questão informa que, na espécie humana, existe um tipo de surdez hereditária determinada por um par de genes.
e que no heredograma as pessoas surdas estão representadas por símbolos preenchidos. Um ponto fundamental para resolver questões envolvendo heredograma é identificar casais com o mesmo genótipo que geram filhos com fenótipos diferentes. Esse padrão lembra o comportamento das plantas da geração F1, quando cruzadas entre si. No heredograma apresentado, esse tipo de disposição aparece nos casais 5 e 6 e também nos casais 1 e 2. Perceba que esses dois casais eles são iguais, mas os filhos eles são diferentes. A mesma coisa a gente verificou quando fez o cruzamento entre plantas da geração F1, onde eles eram heterozigóticos e possuíam a mesma característica fenotípica. Para o quadro de Punnett, vamos verificar que o genótipo azinho só pode surgir quando ambos os pais são heterozigotos. Portanto, para que apareça o indivíduo azinho nos cruzamentos representados no heredograma, é necessário que os casais 1 e 2, assim como os casais 5 e 6, sejam azão-azinho, azão-azinho. Os indivíduos 7 e 8 são indivíduos duplo recessivo e os indivíduos 3 e 4 apresentam o mesmo padrão genotípico. Portanto, a resposta da B é falsa, pois os indivíduos 3 e 4 são homozigotos azinho-azinho. Com isso, podemos afirmar na questão A que as características surdez é recessiva, uma vez que somente indivíduos azinho-azinho manifestam um fenótipo. No heredograma proposto, o único indivíduo cujo genótipo não pode ser determinado, com certeza, é o 8, pois ele pode ser tanto azão-azinho quanto azão-azão, já que não apresenta o fenótipo surdez e não há informações suficientes sobre seus ascendentes para definir sua constituição genética. Para finalizarmos a aula, lembremos que fenótipo é o resultado da expressão gênica associada à influência do ambiente. Ao analisarmos o quadro de Punnett, identificamos que um indivíduo é surdo e 3 são normais. Assim, a proporção fenotípica observada é 3 para 1. Quanto à proporção genotípica, encontramos um indivíduo azão-azão, 2 indivíduos azão-azinho e um indivíduo azinho-azinho, o que corresponde à razão 1 para 2 para 1, típica de um cruzamento entre heterozigotos.